Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é bastante diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, que eu dou dicas, mas é de um assunto que, como você viu na thumb aí, né, eu fui roubado na Conte Fury, roubaram os meus bitcoins, ativos, dólares e alguns, enfim. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui, a função desse vídeo, nem é ser um vídeo de entretenimento, divertido de forma alguma. A função desse vídeo é esse vídeo ser útil para o que aconteceu comigo, claro, não aconteça com você. Então eu vou falar aqui da forma mais espontânea possível, que eu sendo eu mesmo, né, eu sempre tento ser aqui no meu canal, e não vou fazer nenhuma edição, nada demais, a questão é passar a mensagem para vocês. E o que aconteceu comigo, aconteceu na Conte Fury, porque eu vi no canal do Yubi, que é o Bernardo, um canal muito bom, por sinal, que fala de investimentos, tive ele que divulga lá, a Conte Fury divulga bem, fala que é parceiro, etc., mas foi lá que eu conheci. Muita gente opera pela Conte Fury mesmo. Existem outros. Eu tentei outras operadoras. Achei a Conte Fury mais fácil de mexer, tal. Gostei dela, fui para ela. As outras achei meio difícil, mas enfim. Por isso que eu escolhi ela, porque tinha um negócio de taxa zero lá, etc. Mas que também era boa de operar. E a Conte Fury, esse vídeo aqui numa função fica culpando a Conte Fury, mas aconteceu na Conte Fury, então eu tenho que mencionar aqui. Eu trabalho mesmo com a Conte Fury tem uns 2 a 3 meses, mas eu sempre opero na Conte Fury pelo celular. Esse dia, 2 dias atrás, dia 19 de março, esse dia, como ia ter um evento lá de Fed americana, etc., eu decidi deixar o computador aberto. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava operando pelo celular, como sempre, eu sempre opero pelo celular, mas eu também deixei o computador aberto. E uma hora lá, eu estou bem mexendo lá, bem vendo, sei lá, fazendo a carteira de trade e tal, compro um lá, né, faço um tradezinho, vê se está dando lucro, vê se cancela uma ordem, pega um lucrinho aqui, estava fazendo algumas coisas assim, mas ao mesmo tempo a tela do computador estava aberta. E eu vou falar aqui o que aconteceu, né? Falar também os fatos, né? Como eu falei no dia que aconteceu, depois o que eu vi, o que realmente aconteceu e também as saídas, as possíveis soluções. E dentro de eu mexendo lá nessas configurações, uma hora eu fui cancelar uma ordem lá, e meu celular subitamente passou para inglês. Aí eu falei assim, geralmente acontece alguma atualização, assim, algum servidor muda assim, passa para inglês. Mas o site no computador continuava aberto lá. Aí eu vi que a ordem no celular tinha sido cancelada, mas a do navegador não tinha sido cancelada. Eu falei assim, mas é estranho, não está batendo uma coisa com a outra aqui. E aí fui no computador, cancelei a ordem lá, mas ela permanecia ativa. E eu vi que deu isso daí e eu não estava entendendo direito. Isso era por volta de 9h25 da manhã. E aí continuei mexendo, voltei, fiz outras ordens, e aí eu fui vendo que depois disso, o meu celular continuou ficando em inglês, e eu mandei no grupo do Telegram lá do Bernardo, mandei, que tem vários usuários que acessam o YouTube dele, né, o canal dele, e ele falou, entra no meu grupo do Telegram, eu entro, eu participo lá, eu falo pouco, mas eu leio bastante, enfim. E aí eu falei assim, gente, teve alguma atualização de servidor? Porque às vezes já aconteceu isso comigo até no Invest. Eu tinha um dinheiro lá, aí de repente não tinha nada, depois voltou a ter, mas é porque a atualização, beleza, isso acontece. Aí eu falei assim, teve alguma atualização de servidor aí? E não tinha nada disso. Passou um tempinho, passou mais ou menos uma hora depois disso, eu fui ver que o dinheiro da minha carteira Spot tinha sido zerado. E na Continue você tem a carteira Spot, que é um fundo que fica lá, que é o seu mesmo, né? Que tá lá, que é o que eu quase esqueci dele, eu nem vejo ele, porque o dinheiro fica lá no Spot, e passa o tempo, desvaloriza, depois valoriza, e fica lá, e o tempo vai passando, e o dinheiro, a ideia, né, vai sempre valorizando lá. E, paralelo a isso, tem a carteira de trading, que é onde eu mexo mais, né, claro, que é para trade mesmo. Então, como eu estava atuando ali na trade, eu nem olhei para minha carteira Spot. Passou uma hora depois, eu fui ver que minha carteira Spot estava zerada, e eu vi que não tinha uma coisa que não estava batendo mesmo. Aí eu fui ver o que aconteceu com a minha carteira zerada. A primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para o suporte da Conte Fury perguntando se tinha havido alguma, igual eu falei, alguma atualização, alguma coisa assim. E vi que minha carteira estava zerada e se tinha algum erro. Fui olhar lá no meu histórico, né? Porque quando você tem a sua carteira Spot lá, e aí tem lá Bitcoins, o que você tem em Bitcoins.
Quando você entra lá no Bitcoin, tem lá a história do que você colocou, do que você tirou. E de fato, cheguei lá, tinha todos os meus Bitcoins lá tinham sido transferidos para uma outra carteira, uma carteira externa. Gente, eu nem sei como fazer isso. Eu juro, eu não sei passar o dinheiro do Quantifury para outra carteira. Eu não sei fazer isso, não. Enfim, tinha passado lá tantos bitcoins, um prejuízo bastante grande. E não é só o prejuízo do Bitcoin no valor dele, mas é o prejuízo futuro do Bitcoin. Você coloca o Bitcoin lá, e aí você tem um valor, sei lá, $1.000 em Bitcoins hoje. Mas daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, vai saber, esses $1.000 viram 1.500, vira 2.000, talvez, sei lá. Enfim, os $1.000 não são só $1.000, por exemplo, né? Mas foi um prejuízo maior do que isso. E aí, eu vi lá que o Bitcoin não tinha, e aí eu fui ver os outros ativos também tinham sido roubados. E aí foram roubados também, não só Bitcoins, quanto Ethereum. E aí o cara que entrou lá na minha conta lá da Quantifury, também colocou, ele pegou o Bitcoin, passou, pegou os dólares que tinham, né, de reserva, tinha, porque sempre é bom ter um caixa, né? Para caso tenha uma queda, você compra, depois pega um lucro. Sempre tem o que você tem em dólar, o que você tem em criptos e o que você tem e a trade. Mas enfim, ele pegou parte do dólar também, passou para Ethereum, pegou, acho que Chainlink que eu tinha também passou para Ethereum, somente Solana que ele não passou para Ethereum, vai saber por quê. Mas também depois que ele já tinha passado o grosso, que era 80%, né, do investimento, que é o que indicam fazer, era em Bitcoin, os outros 20%, mais ou menos, a grosso modo, era Ethereum. Então ele pegou o Bitcoin, passou para ele, e o que ele tinha de dólar, de Ethereum, de Chainlink, os outros, passou para Ethereum e passou para ele também. Eu mandei esse problema lá para o suporte da Quantifury. O suporte da Quantifury é até bastante ágil. Eu já tinha tido dúvida anteriormente, alguns dias atrás, e eles sempre foram bastante atenciosos. Mas o que, a grosso modo, se no fim da história, esse dinheiro que eu perdi, eles não repuseram, não repõem, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu perdi, estou sem, e se tiver alguma resolução desse caso aqui, eu farei um outro vídeo explicando, e vou deixar o link aqui na chamada aqui do canal. Se você não está vendo a chamada aqui do canal, é porque eu sobrei mesmo, porque não tem jeito, e porque eles não quiseram desfazer a operação ou repor esse valor que eu perdi no sistema deles lá. E aí, como esse vídeo aqui é para ajudar, se você acha que esse vídeo, esse testemunho que eu estou dando aqui, pode ajudar outras pessoas, considere que ajudar para repor esse prejuízo óbvio, mas principalmente para ajudar outras pessoas. O Pix é aqui embaixo, vhwagner@yahoo.com, sem BR, né? E aí você doa o que você achar justo, mas o principal é ajudar, é que esse vídeo vá para frente para ajudar outras pessoas para não passarem pelas mesmas coisas, pelo mesmo que eu passei, que eu estou passando aqui e que eu até agora não consegui repor. O que aconteceu? Então, isso foi o que eu narrei, como foi no dia, né? Agora, o que aconteceu foi que eu tive o meu computador invadido, e aí, dentro dessa invasão, a pessoa acessou a Quantifury. Aí tem duas coisas, né? Beleza. Se eu tive o computador invadido, a culpa é minha, porque o computador meu foi invadido. Vai saber como? Não entendo sobre isso. A culpa é minha. Mas a Quantifury, e serve também para outras operadoras, não conseguiu identificar que não era eu que estava, como se diz, que estava acessando o site deles. Principalmente porque o acesso, como eu falei que o celular foi feito para inglês, o acesso foi feito de forma estrangeira. Ele não só se passou meu celular para inglês, mas quando eles me pediram, pessoal, manda o histórico de navegação do seu Chrome, né? Quando eu mandei o histórico, estava lá. Eu liguei o computador, o primeiro acesso já estava o título da página em inglês, a pessoa já entrou lá pegando em inglês lá. Tipo assim, o título da página estava em inglês, significa que o cara é estrangeiro mesmo. E depois que ele fez essas operações, ele ainda conseguiu entrar no meu computador, não sei se foi no Google, procurou documentos do Google, planilha do Google, para poder entrar em outras operadoras. E tentou entrar na Binance também. Então, como eu falei aqui no início do vídeo, esse alerta que eu estou fazendo aqui, serve não só para a Quantifury, quanto para outras operadoras, porque geralmente quem opera em criptomoedas, você tem algumas corretoras, tem umas que tem uns tokens, né, uns criptos, que outras não têm. Por exemplo, eu fui para a Binance porque tinha uns criptos lá que eu queria investir, que não tem na Quantifury. E também para você não colocar tudo num lugar só, né? Então, assim, os outros,
o que eu perdi ali era mais ou menos entre um terço e metade dos meus investimentos, porque a outra parte está em outros bancos, né? Vamos falar assim, outros corretores, exatamente para não ficar tudo num lugar só. Vai que uma dessas aí dá um crash, falha, etc. Faz parte do investimento você ter essa gestão de risco. Mas enfim, ele tentou entrar na Binance e não conseguiu. E é aqui que tem o ponto, né? Como eu falei, o meu computador foi invadido, mas o de fora, do exterior, e a Quantifúria não conseguiu identificar que não era eu, mas pelo jeito a Binance conseguiu. Então é aqui que está o erro. Se você é da Quantifúria e está assistindo esse vídeo aqui, ó, o valor que foi roubado, para quem trabalha, para quem coloca ali o valor, é um valor bastante significativo. Mas para a corretora é irrisório. Então, valeria muito mais a pena a Quantifúria repor esse valor para mim, ainda que fosse do bolso dela e não conseguisse recuperar o dinheiro, valeria muito mais a pena repor do que ter esse vídeo aqui exposto de fato, várias pessoas podem deixar de fazer contra a Quantifúria por causa disso. E aí, não só deixa de fazer, ou então façam, mas com mais receios ou investimentos. Mas, então, dentro dessa invasão, como eu falei, ele foi acessando o site, fazendo lá, e depois ele tentou invadir outras contas e não conseguiu. Pois bem, aí o que poderia ser feito? Né? Na Quantifúria tem a questão lá de verificação de 2 etapas. Que é quando você vai logar, você recebe um e-mail, e aí o e-mail tem um código para você entrar e fazer operações. Mas como o computador, o cara estava dentro do computador, para ele poder ter recebido o e-mail e ele mesmo ter pego, não ia fazer muita diferença não. De qualquer forma, o principal aqui, né, que eu queria compartilhar, para que não aconteça com você, é que ainda que você, se você já tem, se você foi roubado mesmo, ou se aconteceu alguma coisa, eu vou falar aqui o que pode ser feito depois e o que pode ser feito para poder prevenir isso, né? Ou se é que tem jeito de prevenir. Porque eu sempre fui bastante cuidadoso com isso e não adiantou. Mas agora que está feito, o que eu estou fazendo aqui é a primeira coisa, ir fazer um boletim de ocorrência. Quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, o escrivão, delegado que lá, sei lá, que me atendeu, falou, ó, tenta exaurir todas as possibilidades com a Quantifúria. E foi isso que eu fiz, tentei exaurir com a Quantifúria, tentei tudo com a Quantifúria, não tive sucesso, como eu mencionei aqui, e aí a segunda saída é poder entrar na justiça. Para poder entrar na justiça, é importante que a Quantifúria tivesse um CNPJ nacional, coisa que a empresa não tem, porque a base dela é nas Bahamas. Mas isso, gente, é a Quantifúria, mas são outras também. A base delas é fora do Brasil. Então, você pode também procurar alguma nacional, caso você seja mais preocupado com isso. Assim, procura alguma antes de você investir, procura alguma que tenha CNPJ nacional. Caso tenha algum pepino, né, você consiga entrar na justiça contra ela. No caso aqui, eu não consigo, a gente fica de mãos atadas, não tem o que fazer contra a Quantifúria juridicamente. A única coisa e a terceira coisa que eu posso fazer é fazer esse apelo aqui nesse vídeo, né, que é a saída que eu encontrei, mas também, principalmente, evitar que outras pessoas caiam na mesma coisa, que é o mais importante, que é a principal mensagem aqui. Aí tá. Então, isso é o que pode ser feito. E aí, no caso, a minha forma de manifestar é fazer um vídeo, uma vez que eu tenho suporte para isso, eu tenho um canal aqui para poder falar, mas muita gente não tem. Então, claro, vai colocar no Reclame Aqui, vai colocar nos grupos de WhatsApp, onde você coloca de divulgação, fale, né, expresse, coloque sua voz aí, manifeste-se para que outras pessoas não caiam e para que a empresa saiba que isso acontece, que está acontecendo, para que ela possa evitar isso e para que ela possa não ter prejuízo com isso, para continuar crescendo, né, e ajudando mais pessoas nos investimentos, etc. Então a ideia é sempre promover, a ideia é sempre colocar para mais. A ideia aqui não é falar que a Quantifúria é podre, é péssima e tal, porque isso são em outras, mas poderia ter sido evitado e em parte, como eu mencionei aqui, eu não eximo a minha culpa, parte da culpa é minha mesmo, então parte da culpa, tira a parte da culpa que cabe a você aí. E aí é aqui que entra a outra parte, né? Uma vez roubado, né? O que se pode fazer? Foi isso que eu mencionei aqui, eu tentar o boletim de ocorrência, a parte jurídica, que se você entrar, na verdade você denuncia que teve um roubo, mas não tem como denunciar necessariamente a Quantifúria. E aí a outra parte é falar e dar voz e expor isso aí que aconteceu com você, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Agora, você tendo conta na Quantifúria, para que isso não ocorra com você, é muito importante que você passe antivírus no seu computador, sempre, né, de semana em semana,
porque às vezes você está navegando, você abre algum arquivo que ele deixa. Gente, sinceramente, eu não sei. Eu passo com frequência, porque eu falei o que eu estou falando aqui, eu faço no meu computador, mas é uma forma que a gente tem de poder evitar. Tem alguns programas que a gente instala tal, que eles deixam as portas abertas no computador, o computador fica invadível. E aí o cara lá do exterior, sei lá de onde ele é, ele vê a lista de computadores, ó, todos esses aqui estão com portas abertas, onde é que eu posso entrar? Às vezes o programa dele já estava me rastreando há mais tempo, eu não sei. Como eu falei, eu liguei meu computador e o primeiro acesso já era dele. Então ele não esperou eu mexer no computador para poder. Às vezes o computador já estava capturando os meus logins e senhas, sei lá, eu sinceramente não sei como é que funciona. Às vezes já estava capturando isso no meu computador, eu não sabia, estava só esperando eu ligar o computador. Porque eu falo isso porque eu mexo sempre no celular. E só esse dia que eu mexi no computador. Enfim, aí a outra coisa é você estabelecer as coisas de segurança, e aliás, uma das coisas de segurança é exatamente essa: tenta operar pelo celular. Eu acho que o celular é menos passível de invasão do que o computador. O computador tem tanto vírus, tem tanto adware, software, não sei o que pode abrir, e é tão difícil da gente poder, para quem é leigo, poder ter acesso a isso aí, que depois agora eu formatei meu computador, meu que está desligado porque eu mandei trocar a peça dele, mandei formatar. Você apaga tudo para não ter risco de acontecer de novo. Então, assim, usa, a primeira dica de segurança que eu falo, usa mais pelo celular. Eu acho que o celular é bem mais difícil do cara rastrear e saber o que você está fazendo de login, senha e suas transações lá. A outra coisa que você pode fazer, se você já não fez, claro, é aquela verificação em 2 etapas, que é quando você recebe um código. Se você for fazer uma transação, você recebe um código. Tá bom, mas coloca essas 2 etapas voltadas para o celular e não para o e-mail. Eu, sinceramente, não sei se o meu estava assim, e se estava assim, ele habilitou, desabilitou, porque ele teve acesso a tudo mesmo. Depois que eu cheguei lá, depois que já está feito, né, não tem o que fazer mais. Ele já, sei lá se ele habilitou, desabilitou. Mas, de qualquer forma, eu habilitei para mandar mensagem para o celular lá, ou para o e-mail. E aí, se for para o e-mail, confira na segurança do seu e-mail também, se não está naquela aba do Google de preenchimento automático, porque o meu estava no e-mail. Agora eu não lembro mais se o Codeflui estava, se o e-mail estava, mas, enfim, quando está em preenchimento automático, fica lá dentro do Google Chrome, por mais que seja criptografado, etc., qual a senha que você acessa ali. Mas ainda que não tiver também que não tiver preenchimento automático, você digita lá seu login, senha, se você estiver sendo rastreado, o cara sabe exatamente, olha, entrou no site tal, digitou isso, deu enter. Então, com preenchimento automático ou não, né, não é isso que vai salvar. Mas, de qualquer forma, quanto mais coisas de segurança você tiver, melhor. Então, desabilita o preenchimento automático, passa seu antivírus com frequência, né? Se possível, uma versão paga de antivírus, e tem antivírus aí baratos também. Aí tá. Então, antivírus, beleza. 2 etapas: mexer no celular e segurança do e-mail. Eu acho que se você fizer isso, a chance de acontecer com você já é bem menor do que aconteceu comigo. Eu, sinceramente, eu sou bastante cuidadoso com isso, mas mesmo assim não adiantou, mas com essas dicas eu imagino que possa te ajudar a não acontecer com você. E se você achou isso aqui útil, mais uma vez, ó, o Pix eu vou deixar aqui, se você quiser retribuir ou contribuir da forma que você entender, se achar justo, o Pix vhwagner@yahoo.com, sem BR. Como eu falei, esse valor é um agradecimento se for ajudar outras pessoas, ou simplesmente o que você quiser ajudar, tá ótimo, para poder repor o prejuízo, que não foi grande, claro, não vou expor aqui o tanto que foi, mas o tanto que foi também é relativo, porque $1.000 para mim tem um valor totalmente diferente. $1.000 para você e $100 para você é um valor totalmente diferente de $100 para mim. Não importa o quanto foi, o que importa é que o dinheiro era meu e eu perdi, e o seu dinheiro também, que você trabalhou e que você está lutando aí para investir, ter rendimentos, etc. Esse dinheiro é seu e de mais ninguém, portanto é importante que ele se mantenha aí, tá bom? Desejo sucesso nos seus investimentos aí. O investimento em criptomoedas é de alto risco, mas o risco que eu esperava que fosse era o risco da própria volatilidade do investimento e não o risco de segurança. Uma vez que, se fosse um investimento em real, só quem tivesse aqui no Brasil que pudesse mexer com isso. Mas é criptomoeda, ó, qualquer um pode mexer. Falando em criptomoeda, era só para terminar aqui.
depois o cara tirou, foi para outra carteira, não tem como desfazer. A Quantify falou isso, e eu imagino que seja isso mesmo, né? Já está feito, foi para outro lugar lá no mundo, sei lá, no exterior, e aí não tem como recuperar esse dinheiro, não. O que eu posso fazer é tentar recuperar com a Quantify ou tentar recuperar de outras formas, como eu estou fazendo aqui e falando para o mundo, né? E tentando ajudar o máximo de pessoas possível para que isso não aconteça de novo. Embora a gente saiba que por mais que você tenha segurança, ainda assim tem gente que burla isso. E, enfim, só não colocar tudo num lugar só, né? Todos os ovos numa bolsa só, ajuda demais. Um grande abraço, sucesso nos seus investimentos aí, Deus abençoe e até mais.